Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galeras, no episódio de hoje, eu vou mostrar pra vocês Como eu sou hipócrita. Ah, brincadeira, mas nem tanto. É um pouquinho isso sim. Na verdade, eu vou refletir aqui com vocês sobre as diferenças, ou quem sabe semelhanças, né? Não sei, a gente vai descobrir. Entre ser hipócrita e ser incoerente. Tem diferença? Não tem diferença? Vamos descobrir. E também tentar pensar juntas aqui até onde dá pra mudar isso, ou se a gente tá fadada ao famoso Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas calma, vem comigo, vamos aterrissar um pouco essa ideia pra vocês verem que faz sentido. Parece uma loucura, mas faz sentido. Essas reflexões surgiram a partir de um simples saquinho de chá. Isso mesmo que vocês ouviram. Era um dia qualquer, eu fui fazer um chá de camomila, porque, como sempre, preciso me acalmar. Preciso ser uma pessoa saudável que cuida do seu próprio estômago, né? Então não dá pra ficar se entupindo de café. Fui fazer um chá de camomila. Esquentei a água, peguei o saquinho e neste instante o meu cérebro rapidamente resgatou a memória de um post, tal qual assim um pop-up mental, né, daquele tim, sobre a quantidade absurda de microplásticos que os saquinhos de chá liberam nas infusões. Vocês sabiam disso? Agora estão sabendo. E assim, um recadinho pra vocês, são milhões de partículas, tá? Beba com moderação. Ah, mas o que o microplástico faz no nosso corpo? Ainda não sabemos, né? A gente vai descobrir daqui uns anos e eu desconfio que não vai ser legal. A conclusão. Enfim, né? Trouxe aí um fato curioso pra vocês. E aí eu pensei, caramba, eu sei que isso faz mal. Eu sei que isso prejudica a saúde. Eu sei que o saquinho tem microplástico. Já tive acesso a essa informação e eu continuo comprando chá de saquinho, cara. Quando, na verdade, eu já deveria estar comprando ervas secas a granel, muito mais naturais e melhores para o meu organismo. E disso, eu comecei a entrar num fluxo de pensamentos lembrando o tanto de coisas muito, entre aspas aqui, erradas que eu faço por não conseguir ser coerente com tudo que eu sei e eu acredito. Vamos a mais alguns exemplos que eu acho que vai ajudar a gente dar forma pra essa ideia. Redes sociais e inteligência artificial. Eu reclamo delas, gente, dia sim, dia não. Vacilou, me deixou falar, eu tô militando contra as plataformas de rede social e inteligência artificial. Eu sei que são umas plataformas assim Desgraçadas, né, cujos donos são uns bilionários. filha da puta. Que a existência dessas coisas causa uma exploração bizarra do meio ambiente de maneira extremamente predatória. Eu sei que elas usam gatilhos mentais pra manter a gente refém o tempo todo. Que elas incentivam o consumo. Que elas roubam meus dados, disponibilizam meus dados sem meu conhecimento. E ainda por cima, usam esses mesmos dados pra moldar as minhas opiniões e as minhas vontades. Sei de tudo isso. E no entanto, eu faço o quê? Eu abro o Instagram assim que eu acordo. Eu encaminho reels de nada, assim, de risadinha pras minhas amigas. Eu publico os meus vídeos com cortes do podcast nessas redes. Eu perco horas vendo besteiras nesse scroll infinito. Eu clico nos anúncios. Eu abro páginas e páginas de acessórios em roupas e coisas que eu não preciso, mas que eu quero. Por quê? Porque aqueles anúncios estão aparecendo na minha frente o tempo todo. Então, você vê como que é a coisa? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Como é que eu vou militar contra as redes sociais se eu sou cadelinha, viciada mesmo? Um outro exemplo, que eu acho que é um exemplo, assim, bem claro, bem clássico, e que pra gente aqui em casa já foi motivo de longas conversas. Casamento. Eu sei que é uma instituição religiosa, uma instituição patriarcal. Eu sei que é uma instituição que protege e serve ao capital. Militando, né? Eu sei que é uma instituição que aprisiona as mulheres e que submetem as nossas relações afetivas a regras do Estado, que é um Estado classista, machista, racista, Blá, 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 blá. e da propriedade privada. E, no entanto, eu vou fazer o quê? Eu vou casar com a Cis. Por quê? Porque a vida é ser incoerente. Não dá pra gente ser coerente o tempo todo, a gente escorrega. Pelo menos neste caso do casamento, em minha defesa, né, eu estou casando com uma mulher. Então eu considero que eu tô fazendo a minha parte, que nesse ponto eu já tô sendo a resistência que eu posso ser. É isso aí. No quesito casamento.
Enfim, esses são só 2 exemplos. Mas eu poderia ficar aqui, gente, um episódio inteiro citando outros vários. Enquanto eu escrevi esse roteiro, já me veio assim mais uma lista enorme. Foram várias ocasiões que eu pensei, Caramba, sempre critiquei e tô aqui, fazendo exatamente o que sempre critiquei. gente, eu comi o morango do amor, sabe? Que moral que eu tenho comigo mesma? Nenhuma. E o tanto que eu já critiquei pessoas que eu julgo incoerentes. Tudo bem que algumas mereceram, mas aí a gente tá falando de gente realmente hipócrita, né? Pessoas, por exemplo, que se dizem super espiritualizadas do amor universal, mas, sei lá, trata mal as mulheres. Não é assim uma incoerênciazinha perdoável, né? Da gente que odeia o Trump, que acha os Estados Unidos um país lamentável, mas que a gente vai pra Disney. Tem uma diferença aí nessa hipocrisia, nesse grau de incoerência, não tem? A grande questão é, se a gente sabe que tá sendo incoerente, por que apenas não deixamos de ser? Não deveria ser simples assim? Deveria. Mas aí é que tá, não é tão simples. E por que, Mari-G? Aqui vamos devagar. Devagar, não de velocidade, devagar de divagações. Primeiro, eu acho que são motivos relativamente óbvios. Nós somos seres humanos, somos seres complexos e vivemos em sociedades ultra complexas e temos relações entre nós muito mega, uber, super, duper complexas. É isso aí. Essa é a explicação. Brincadeirinha. Quem me dera, né, gente, que fosse simples assim. Vamos dar continuidade. A gente nasce, cresce e vive em sociedade. Ok? Até aqui todo mundo tá me acompanhando. E essa sociedade tem um impacto gigante, quase que definitivo, na forma como a gente pensa, fala, vê, sente as coisas, deseja as coisas. Não dá pra negar a sociedade onde a gente tá inserido. Negar o tempo, o espaço e a cultura que cerca a gente. Desde o momento que a gente nasce e que determina como que a gente vai se organizar nesse mundo. Você pode até já ter ouvido falar de pessoas que buscam fugir de tudo, viver de modo totalmente independente, fora do sistema, né? Anarquia total. Não, sou contra, vou viver fora do capitalismo. Vamos fazer ecovilas, agroflorestas, vamos viver do que a natureza dá. E aqui vai uma opinião pessoal minha, sem embasamento nenhum científico. E também não saberia citar as fontes desse meu pensamento. Eu acho que, tirando talvez sociedades de povos originários que ainda não tiveram contato nenhum com a civilização desse modelo ocidental que a gente vive, hegemônica, eu acho que até certo ponto pode ser possível você negar esse sistema. Mas via de regra, gente, você vai ter que se ajustar minimamente em algum momento às imposições desse sistema macro que organiza e regula tudo. Vocês entendem? Se você resolver pegar uma terrinha que você herdou dos seus bisavós e, sei lá, plantar tomate e viver ali sem Wi-Fi, sem nada, você e seus tomates. Se você for vender o tomate, já fudeu, porque você vai precisar de dinheiro, você vai ter que pagar conta, entendeu? Já não dá. Você vai precisar usar o sistema de saúde, a medicina ocidental. Já não dá, você já não vai poder fugir do sistema. Vocês entenderam? A menos assim, que seja uma pessoa que tenha planos de, sei lá, construir uma tenda de fibras naturais no meio da floresta e caçar seu próprio alimento. E fazer remédio só com as folhas e fazer fogo, sei lá, com galhos. Se não é esse o caso, gente, vocês esquecem, sabe? A gente tem que lembrar que a gente é produto do nosso meio. Então, assim, por mais que racionalmente eu entenda toda a problemática com o conceito de fast food... Cara, eu amo fast food. Ai, que merda, gente. Vocês acham que eu tenho prazer de falar isso? Vocês acham que eu não tenho vergonha? Eu tenho, sabe? Só de falar que eu tô sentindo o sabor daquele molho. Vocês sabem qual que é? Não preciso nem citar a marca. Porque, cara, eu cresci vendo propaganda de fast food. Eu sou de uma família de classe média, de São Paulo. Então, sim, eu cresci vendo outdoor, anúncios de revista, propaganda na TV de fast food. Eu cresci indo no shopping com as minhas amigas, ir no cinema e comer fast food. Eu cresci vendo as pessoas à minha volta terem vontade, terem desejo e comerem fast food. Então, tem toda uma construção das nossas memórias e vontades que, assim, eu desconfio que a gente tem pouco ou nenhum controle sobre. E não podemos esquecer também de uma outra camada muitíssimo importante, que é a camada do pertencimento. Não sei se vocês já repararam, assim, nesse pequeno detalhe,
da nossa vida, assim, em sociedade. Mas, novidade pra vocês, a gente vive para pertencer. Isso é um instinto, é um impulso, é um desejo, é um sei lá o quê. Mas é muito importante pra nós, seres humanos. Todo mundo quer pertencer. E aí, gente, pensa comigo. Dependendo do seu contexto social, cultural, familiar, pode ser muito difícil e desafiador você, sei lá, se negar a ir em qualquer evento que tenha bebida alcoólica se a sua família toda é dona da Ambev. Vocês entenderam? É difícil você falar, Não me nego a usar o celular. se todo mundo tá usando o celular, todo mundo fala de coisas que vê no celular, todo mundo organiza a vida pelo celular. Pode até ser contra a ideia do celular. Você pode até falar, não concordo, acho muito errado a gente ter um aparelho que a gente fica disponível 24 horas por dia, tarará, tarará, tarará. Não vou ter celular. E aí? Uma hora você vai precisar de um celular para as pessoas te acharem, para você ter um documento. Hoje em dia, a carteirinha do convênio. A carteirinha do convênio já não vem mais a física, é só no celular. Olha, eu tentei pedir, viu, gente? Tentei pedir muitas vezes e eles não dão. Disponibilizam no aplicativo e tu que te vires. Então, essa nossa fraqueza de precisar pertencer, essa nossa carência, essa necessidade de a gente viver em comunidade, já é o suficiente pra talvez obrigar a gente a ser incoerente. Porque você tá num contexto ali onde todo mundo só aceita pessoas casadas. Uma religião, por exemplo. Aí você pode até não acreditar no casamento, mas você vai ter que casar. Você vai ter que engolir. E vai ter que casar, entendeu? E por mais que hoje nós, mulheres 35 mais, super maduras, a gente seja mais adulta, a gente seja mais consciente, mais crítica, por mais que a gente já consiga ser mais dona das nossas escolhas, ainda assim, a gente é muito guiada por impulsos, vontades, sentimentos, emoções e desejos que vêm de um outro lugar, que não estão nesse campo da lógica ou da razão. Então você pode odiar aquele chocolate de gordura hidrogenada que tem no mercado, mas se em algum momento você sentir vontade de comer aquele chocolate, porque ele tem uma memória afetiva, porque ele te faz sentir alguma coisa, lembrar de alguém, porque ele resgata alguma coisa, você vai comer. Você pode falar, Não, eu odeio chocolate hidrogenado porque é só açúcar, não sei o que, né? mas se der aquela vontade, se a sua emoção precisar disso, você vai acabar comendo. Inclusive, uma curiosidade, essa ideia de que existe algo muito mais forte do que a nossa lógica, do que a nossa razão ou a nossa consciência, é um ponto central das teorias psicanalíticas do Freud e do Jung. Ai, chegou a professorinha de psicanálise. Ai, gente, eu amo. Eu me seguro muito pra não ficar dando aulinha aqui, né, palestrinha, mas eu amo. O Jung e o Freud, eles chamam isso, essa força que move a gente, de inconsciente. Muito da teoria do Jung fala sobre essa questão de a gente ser quase que o tempo todo dirigida, entre aspas, pelo nosso inconsciente, sem a gente se dar conta. Ele fala muito disso, assim, que a gente toma decisões, tem reações, escolhe coisas, pessoas, tal, guiadas por esse inconsciente, que é uma força que guia a gente, que a gente não tem controle e não tem muito contato, assim, sabe? Ele tem até uma frase bem famosa que eu acho bem legal. Ele fala assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você irá chamá-lo de destino. Pausa pra vocês absorverem a profundidade dessa frase. Enfim, né, galera? Divaguei. Desculpa. Mas é que eu acho tudo isso muito interessante. E eu acho que se aplica muito aqui na nossa conversa. E explica, em partes, por que é tão difícil a gente ser coerente 100% do tempo. E digo mais! Eu acho melhor saber as coisas e ser incoerente ou até parecer hipócrita nas escolhas ou ações do que seguir a onda sem saber de nada. Completamente alienado. Tipo, você não é hipócrita, não é incoerente, mas também você não tá sabendo de nada. Vocês não acham? Eu prefiro saber que o saquinho de chá tem microplástico e escolher tomar ele sabendo o que eu tô tomando e o que eu tô arriscando, do que continuar tomando toda ingênua, toda inocente, achando que eu tô arrasando nos cuidados com a minha saúde, porque chá é totalmente natural e é muito melhor que café. Vocês não acham melhor? Saber e falar, não, eu sei que é uma merda isso. Eu sei que tá entrando plásticos, mas eu quero mesmo assim, né? E talvez um próximo eu posso comprar as ervas a granel. Numa próxima semana, eu encomendo as ervas e aí eu vou ter aqui em casa. Mas nesse momento eu vou tomar um chá de saquinho e é isso, né? Eu prefiro saber, prefiro ter a consciência que o casamento é, sim, uma instituição super problemática e, assim, buscar construir algo diferente com a Cissa do que apenas ir na inércia, né, do modelo, do padrão
e acabar infeliz, sem nem saber direito por quê. Tantas pessoas, né, não pensam sobre isso e aí vão pro casamento achando que é a solução, a coisa boa, a maravilha dos 7 mundos. E depois fala, nossa, mas caramba, por que não tá bom isso aqui? Que estranho, era pra ser super legal, era pra ser super bom. E agora eu tô achando uma merda. Tô achando que tá me prejudicando aqui enquanto mulher, num casamento hétero. Que esquisito. Mas eu deveria estar feliz, porque casamento é uma coisa incrível. Sabe, eu prefiro 1000 vezes ser incoerente do que ficar aí vagando e sendo mais, entre aspas, vítima das coisas. Eu acho que é um jeito também da gente ser agente da nossa vida, né? Da gente ser mais autônoma, mesmo escolhendo coisa ruim. Quando a gente tem autonomia, quando a gente tem agência sobre as nossas escolhas, a gente corre esse risco também de fazer escolhas ruins. Ônus e bônus, galera. E aí faz parte. Escolher coisas ruins também é um direito nosso. E vocês não acham que seria muito saudável a gente normalizar um pouco mais a nossa incoerência? Que nem eu tô fazendo aqui. Cara, eu acho que ia ser muito mais saudável, eu acho que ia ser muito mais proveitoso a gente falar mais abertamente das nossas incoerências, sabe? Pra gente perceber que todo mundo é igual, que não tem nada de errado com a gente, que é tudo bem ser um pouquinho hipócrita, ser um pouquinho incoerente. E por que eu acho que a gente devia normalizar? Porque a minha conclusão é que em muitas coisas dá sim pra ser coerente. E essa vai continuar sempre sendo uma busca na minha vida. Dentro, óbvio, das minhas possibilidades. Então, por exemplo, eu escolho não visitar um zoológico, sendo que eu sei que os animais são maltratados lá. Eu escolho contratar serviços de mulheres sempre que eu posso. Então, tudo que eu posso fazer dentro do que eu acredito, eu vou fazer. E cada um aí tem os seus limites e sabe exatamente onde consegue flexibilizar ou não. Não cabe a mim dizer, cabe a cada uma de vocês aí refletir e pensar com vocês. Mas em muitas outras coisas, realmente não vai dar. E eu vou ter que sim ser um pouco falsa. E vou ter que falar mal do ChatGPT, mas continuar pedindo ajuda pra ele algumas vezes. Ué, é isso, gente. Parte da nossa maturidade e coerência, olha só, enquanto adultos, é também aceitar e sustentar esse nosso lado conflitante, incômodo e que vai gerar crítica dos outros. Vocês estão preparados para essa parte? Porque eu nem abordei isso, não vou nem me estender aqui, mas outro risco, outro problema da gente ser hipócrita, incoerente, eu acho que também é por isso que a gente não expõe isso tanto, é porque vai gerar crítica, né? E aí a gente não tá muito preparada, porque a gente é o quê? Toda insegurinha. Toda cheia de questões. Então, assim, fica aí a reflexão, né? A gente, assim, olhar pra esse lado mais feinho, pra esse lado esquisito, pra esse lado que não é tão legal mostrar e aceitar ele, sabendo que ele não é bem assim como a gente gostaria e nem como a gente fala que a gente é. Mas isso aí, gente, já é um tema para outro episódio, que é essa questão de como você lida com as suas autocríticas, né, com o seu lado feio. É isso, então, por hoje. Se você conhece alguém também sofre com isso, assim, com essa culpa de se sentir hipócrita, incoerente, manda pra essa pessoa o episódio. Ou, melhor ainda, se você acha que tem alguém que não pensa o suficiente sobre isso e deveria pensar um pouco mais, manda também. Os dois lados estão precisando desse apoio. Manda esse episódio pra ela ouvir. E me conta também o que você achou lá no Instagram, @eumarigê, com G mudo no final. Clica no link do nosso grupo de WhatsApp aqui na descrição do episódio, ou ainda mande um e-mail que está aqui na descrição do episódio também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Realmente quero saber o que vocês acharam. E nos vemos na próxima quinta. Um beijo.